Olá a todos, mais uma vez estamos aqui para um papo comportamental. Esse é o nosso 4º episódio. Eu estou no Rio de Janeiro, eu sou Denise Coronha Lima, da Rio Total Consultorias, e estou falando com o Leonardo Rocha, que é especialista em marketing no mercado financeiro, diretamente de São Paulo. E aí, Leonardo, como é que estão as coisas aí? Tudo bem, Denise. E você, como é que tá por aí no Rio? Bom, tempo bom aqui, né? E perfeito. Mais uma vez é bom porque a gente está mantendo a nossa proposta, né, de unir temas atuais com o que nós aprendemos de economia comportamental, né, quando fizemos o MBA, né, isso que nos conecta, né? Sim. E a ideia é trazer um pouco a questão do filme, né, o dilema das redes sociais, filme que estava em alta, né, no Netflix recentemente, trazer algumas conexões, é um bate-papo livre aqui, sem muita pretensão também. Só bater um papo mesmo sobre o filme Dilema das Redes Sociais, essas questões dos dados, dos vícios, né, em rede social e tudo mais, e como a economia comportamental pode ajudar, o que ela tem a ver com isso, né? Acho que é mais ou menos por aí a ideia do papo de hoje. Então, quem está nos ouvindo aí, fique confortável, que a gente vai começar o bate-papo já. Eu assisti esse documentário, né, e eu fiquei assim, chocada, preocupada, né? E todas as reações que você deve ter ouvido seus amigos falarem, que talvez você tenha sentido também. Muita gente, o pessoal me encheu o saco para ver esse filme. Tava todo mundo falando, não, assiste. Só que é o que eu te falei, o filme ele não é ruim não, tá analisando o filme. É um documentário, achei ele tendencioso em algumas partes, simplificou demais, né? Tem algumas coisas que ele mostrou que não é bem assim, né? Mas não me surpreendeu muito, simplesmente pelo fato de que eu já acompanhava esse tema há uns 2 anos. Então tem aquele Harry, acho que é Harry Tristan, é um cara lá do Google, que é um dos que mais falam no documentário, que ele era do Google, né? E eu já tinha visto, por exemplo, a palestra dele há uns 2 anos atrás. E ele falou as mesmas coisas que tá ali no documentário. Então não me surpreendeu muito, mas isso não quer dizer que o filme não seja bom. Ele é bom sim, se você não tá conectado nesses temas de como as redes sociais te afetam seus comportamentos, como que elas podem ser perigosas para você ou não. Assista o filme, cara. Vai ser muito bom. Com certeza. E afinal, faz parte da nossa vida, né? Estamos todos aí mergulhados nas redes sociais. Mas, Leonardo, assim, para a gente começar essa conversa, afinal, qual é o dilema? No seu ponto de vista, qual é o dilema das redes? Essa é uma pergunta difícil, né? E só complementando o que você falou um pouquinho antes, porque tem gente também que vai falar assim, eu não tenho conta em nada, eu apaguei tudo, então isso não me afeta. Em parte você tá certo, você deixa de ser afetado, né, por essas coisas. Porém, as outras pessoas ao seu redor, elas usam, né? A maioria das pessoas do mundo usam e estão sendo afetadas. Então isso acaba te afetando em algum momento aí da cadeia, né, econômica. Você vai ser influenciado por alguém que usa isso vai te influenciar de alguma forma. Então não dá pra falar que só porque eu não tô fora da rede, eu não faço parte dela, entendeu? É meio louco isso. Tipo, você sempre faz parte, né? Entendi. A não ser que a maioria deixe de usar, mas não é o caso. Agora, qual que é o dilema? Difícil, hein? Eu não sei responder essa pergunta. Deixa eu te dar um exemplo. Eu li em algum lugar, agora não lembro aonde, que você não precisa dirigir para você entender, para você viver numa sociedade de carros, né? Perfeito. Então, é mais ou menos o que você falou, né? Perfeito. Agora, eu diria assim que o grande dilema, da maneira como o documentário colocou, é que as pessoas se sentem assim muito vulneráveis, que as redes sociais estão, não só as redes, como ele colocou, Facebook e o Instagram, o Pinterest, essas coisas, mas também tem os e-mails, os chats, né? E todas os próprios seriados do Netflix que pegam muita gente, né? Então o dilema é que a gente se sente despreparado, né? Totalmente despreparado e a ideia de parece que
estamos numa posição de vítimas, né? Que é aí que a gente precisa discutir que pode ser diferente, né? É interessante que você citou o Netflix, mas o Netflix não aparece no filme, né? Vai ver porque eles patrocinaram, né? Então... O que eu achei assim, curioso, né? Eles tiraram deles da reta, né? Realmente, eu tenho mencionado isso, não pensei nisso. Mas eu acho, em princípio, me parece que esse que é o dilema, né? Inclusive afeta as crianças e também o dilema, me parece, que os próprios desenvolvedores desses mecanismos, dos aplicativos e dos algoritmos, né? Eles reconhecem que afeta a vida deles e afeta a família e os filhos, né? Então, para mim, isso faz parte do dilema, né? Agora eu acho que eu consigo, você falando um pouco mais, acho que eu consegui pensar um pouco melhor, organizar melhor as ideias, né? Eu acho que o dilema é que, assim, essas ferramentas, elas são muito úteis, né? E a gente... O ser humano, ele tem uma questão que ele não... Quanto a avanços tecnológicos, né? É como se fosse uma catraca, a humanidade. Depois que você gira a catraca para um lado, ela não volta, né? Pro outro. Você não gira de volta, né? Aquelas catracas que só vai para um lado, né? Então você passa, ela girou para frente e você não consegue voltar, entendeu? Não dá, entendeu? Então, assim... as pessoas... Então, esses avanços que as redes sociais trouxeram, que é isso que eu acho que o documentário falha, em não mostrar o lado bom. Ele não mostra, né? Ele só mostra o lado ruim. Então ele ficou um pouco bem parcial nesse sentido. Então, acho que falha nisso, porque tem um puta avanço, assim, de muita coisa, que hoje é muito fácil, por causa de Google, por causa de Facebook, enfim. Esse podcast mesmo, se você está escutando no Spotify ou no YouTube, sabe? Tipo, é uma rede social, de certa forma. Então, assim, a gente consegue mandar essa mensagem, bater esse papo e um monte de gente ouvir, ou algumas pessoas ouvirem, que estão longe da gente, sabe? E que não conseguiria se não fosse essas tecnologias que essas empresas trouxeram. Então, acho que o dilema é esse, porque a gente sabe que faz mal, o documentário mostra lá todos os problemas, vícios, como que elas acabam moldando o seu pensamento, né? Moldando o seu consumo, o que você vai comprar e tudo mais. Quais anúncios que você vai ver, qual conteúdo que você vai ver, qual que você não vai ver, o que vai ser recomendado para você ou não. Então o dilema é esse, essas empresas acabam tendo efeitos nocivos devido ao modelo de negócios dela, como elas monetizam o nosso uso, né, das redes. Só que ao mesmo tempo a gente não quer largar. Então, assim, é uma coisa que faz mal, só que a gente não quer largar, entendeu? Como se fosse uma droga. Tipo, putz... Só que imagina assim, uma droga que fizesse um monte de coisa boa também, entendeu? Então é uma droga que, vamos supor, que te ajudasse a respirar melhor, a andar melhor, a viver mais, só que ela também te deixa depressivo, irritado, ansioso. Entendeu? Aí você fala, putz, e agora, né? Eu uso ou não uso? Porque, tipo, esse negócio vai me ajudar. Ele ajuda, só que ele atrapalha também. Acho que é aí. Olha, eu gostei da tua metáfora da catraca, acho que é exatamente isso, né? E se a gente pudesse, se eu perguntasse para você quer voltar atrás, para o tempo que a gente não tinha o Facebook, não tinha as redes? Não. Eu, por exemplo, não, porque a gente faz tanta coisa boa, aprende tanto, tem tantos benefícios, e também gostei quando você mencionou que parece uma droga, porque, na verdade, olha só, existem várias coisas que dependem do nosso autocontrole. Cigarro, álcool, jogos, chocolate, o que for. Então, a ideia que eu acho que o dilema é que também coloca nas nossas mãos, volta para a gente a responsabilidade de aprender. Porque esse conhecimento, como você falou, do modelo que eles usam, modelo de negócios, e como que essas redes conseguem engajar nossa atenção, não deve ficar só na mão daqueles, como é dito no documentário, aqueles 50 designers entre 20 e 35 anos na Califórnia, que estão desenhando lá essas ferramentas, esses mecanismos e impactando a vida de bilhões de pessoas, né? Sim. Essa parte aí do filme é de se pensar muito mesmo. Porque é muito tendencioso, né? Então, a ideia é que coloca a responsabilidade de volta nas nossas mãos, né? E aí eu acho que é nesse ponto que a economia comportamental entra, né? Porque assim como todos os outros hábitos aí que você citou, né? Que
podem ser nocivos ou não, depende do quão viciado você é neles, né? Comida, né? Bebida, jogo, enfim. Acho que a economia comportamental pode ajudar em tentar te ajudar em reduzir, né, alguns nudges. E essas empresas, na verdade, já vêm trabalhando em algum sentido essas coisas, né? Isso também é uma coisa que eu achei que ficou faltando no comentário, que já houve alguns avanços, né? Então, por exemplo, no próprio YouTube, você tem opções lá de colocar um aviso pra você ir dormir depois de... Se você passar, tipo, tantas horas assistindo o vídeo, ou em determinado faixa de horário, por exemplo, da meia-noite até as 5 da manhã, se eu abrir o YouTube, sobe uma janelinha falando que eu já deveria estar dormindo, entendeu? Tipo, e aí eu tenho que apertar, assim, adiar ou sair, né? Tipo, ele me dá a escolha de, não, eu quero continuar assistindo, mas ele avisa, tipo... Você não pode ficar no automático, você tem que escolher uma resposta, né? Você tem que agir de alguma forma. Mas ele avisa, aparece a imagenzinha de um bichinho preguiça assim, dormindo, ele fala, já tá no seu horário de dormir. E tem também esse aviso de você já está tantas horas vendo, né? Tipo, deu uma pausa. Então existem mecanismos, só que aí, né, a crítica que eu acho que poderia ter sido feita e não fizeram aqui, esses mecanismos não são fáceis de ver, de achar, não são muito divulgados. Então, assim, muita gente acho que nem sabe que existe. Então, houve avanços, mas esses avanços parecem que não foi muito... Parece que, vamos fazer um avanço aqui para falar que a gente fez alguma coisa e tá bom. Aí que eu digo que a gente tem que entender melhor o que está acontecendo e o que a gente pode fazer. Eu gostei que você já trouxe a economia comportamental, que eu queria sugerir para você, ver se você concorda comigo. Eu vejo assim, nesse movimento de todo mundo ser usuário das redes, tem efeito manada, né? Eu acho que é um incrível efeito manada. E também a gente segue certas pessoas ou certos perfis, então também o viés também tem a norma social atuando, né? Sim, você estava até falando antes da gente começar, você falou de influencers, né? Que levam as pessoas, às vezes, de um nicho para o outro, né? Só porque o influencer falou, a pessoa começa a fazer uma atividade, ou, enfim, que você estava citando, né? Dos influencers. Tem tudo a ver com o que você está falando aí agora. E também tem o viés do presente, né? Porque a gente fica dentro, uma amiga minha, eu falei, não, a gente perde atenção olhando nas redes sociais. Eu falei assim, não, mas eu estou muito atenta, eu estou prestando muita atenção. Só que ela estava prestando atenção lá no Instagram, tá? E ela mesmo depois falou que pegou o celular para procurar uma informação. Quando ela se deu conta, tinha passado 20 minutos, ela não sabe o que ela estava fazendo com o celular na mão, né? Então eu digo assim, que sempre que eu penso, não sei se você vai concordar comigo, Leonardo, no viés do presente, que você fica num comportamento sem pensar nas consequências futuras dele, né? Você deixa de fazer o que você planejou para o dia e tal. A gente não tem aquele desconto hiperbólico, né? A gente fica no presente e adia para depois as decisões que podem ser mais benéficas para a gente, né? Você quer explica um pouco melhor aí para quem está ouvindo, o que seria o viés do presente? O viés do presente, para mim, é você escolher um prazer agora, né? E ao invés de escolher alguma coisa que vai ser mais trabalhosa e que você vai ter um resultado depois, né? E ele está ligado também com a inércia, né? Então, para mim, as duas coisas vão juntas, né? Então, a gente você fica ali naquele momento, naquela atividade de clicar aqui, clicar ali, e você perde o tempo, né? Tá sempre nesse presente. Né? E tem muito fator que eles comentam no próprio documentário sobre como que parece um caça-níquel, né? Aquela questão do feed, o feed, né, do Facebook, do Instagram, próprio YouTube. É um feed infinito, né? Se você vai rolando pra cima, sempre aparece alguma postagem, algum vídeo, alguma coisa de alguém vai aparecer ali, novo. E você nunca sabe se aquela próxima postagem, o próximo vídeo vai ser legal, né? Às vezes Às vezes você baixa e aparece um baita vídeo engraçado, de gatinho, de cachorro, aparece um post legal. Então, uma foto de algum conhecido, uma foto que você está, né? Sim, ou de famoso que você segue, né? Influencer. Olha que legal essa foto dele. Então, só que você não sabe, né? Enquanto você não rolar, você não sabe se aquilo é legal ou não. E, assim, não são todas... Aí que é o negócio do cassino, é que não é toda vez. Não são todas as fotos que são legais, entendeu?
É umas coisas assim, normal, 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 sem graça, muito bom. Aí você dá aquela coisa aquela dose de dopamina, né, no cérebro. Nossa, que legal, que legal. Que é igual a roleta, né? No cassino, que é a recompensa, a dopamina, né? Aquela sensação de recompensa, de você estar ali esperando aparecer alguma coisa que vale a pena, né? Que é igual um caça-níquel, né? A pessoa joga 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não ganha nada. Aí na 7ª ela ganha alguma coisa e fica eufórica, né? Fica, nossa, ganhei, agora eu vou continuar jogando porque eu quero ganhar de novo, né? Eu quero achar aquilo de novo. E é por isso que é daí que, igual a sua amiga fez, eu também faço, de contexto direto. De pegar o celular ou entrar numa rede social pra procurar alguma coisa. Tipo, nossa, deixa eu entrar no YouTube e procurar um vídeo sobre como resolver esse problema que eu tô tendo. Que é o lado bom da ferramenta. Né? Pô, deixa eu procurar no YouTube, por exemplo, um tutorial sobre como, sei lá, arrumar a minha cadeira. Quebrou. Tá bom. Qualquer coisa assim, né? Aí você entra, aí aparece a indicação de um vídeo de meme. Aí você fala, vou olhar. Aí depois eu procuro. Aí você vai ver, você já assistiu 4, 5 vídeos de cachorro, de gato, de qualquer coisa que você acompanha. Passou 10, 20, 30 minutos. E aí você nem lembra por que você entrou ali. E eu gostei quando você falou desse caça-níqueis, que você fica esperando aparecer algo realmente surpreendente, né? Porque na nossa última conversa nós falamos do FOMO, né? Você lembra do Fear of Missing Out? Sim, o medo de ficar de fora. Isso, você não pode perder, então você fica ali preso. Então aí você tem a aversão será que a gente pode unir isso à aversão à perda? Você não quer... Olha, acho que depende da pessoa, do caso, mas sim. Porque tem pessoa que às vezes tá tão... não quer perder nenhuma notícia, né? Vídeo novo, de alguma pessoa específica. E aí é importante lembrar que é um outro efeito nocivo que eles citam no filme, que é interessantíssimo de a gente se atentar, que é a questão das bolhas, né? Então, por exemplo, o que eu vejo no YouTube é diferente do que você vê, entendeu? No sentido de que, assim, eu tenho gostos diferentes, eu sigo pessoas diferentes. Não é igual antes na TV, que tipo, as pessoas meio que assistiam e conheciam as mesmas pessoas, sabe? Os famosos eram os mesmos. Então, eu tenho... As coisas que eu acompanho, que eu me informo, elas são fontes e são pessoas totalmente diferentes do que as que você acompanha e às vezes até se a gente pensa igual, entendeu? Pode ser que tenha um ou outro que é parecido. Mas mesmo assim, acho que é tão segmentado hoje em dia que, por exemplo, a gente consegue acompanhar os nossos hobbies, gostos, interesses de uma forma tão segmentada, tão nichada, que pra mim fica mal informado, né, no final, Isso, era esse o ponto que eu ia chegar aqui. Assim, que pra mim o cara que é influencer pra mim, ele é um completo desconhecido pra você, entendeu? E vice-versa. O cara que pra você, nossa, esse cara aqui é fera. Como é que você senta comigo e fala desse cara, qualquer um, né, influencer assim, eu falo, não sei quem é, nunca ouvi falar. E aí você vai falar, como assim, você não sabe quem é, né? Não é igual antes que na TV, você fala, você viu lá o programa do Jô? Porra, quem que não sabia quem era o Jô, entendeu? Todo mundo sabia que era o Jô. Não existe mais isso. Você não sabe quem é fulano. Não sei mesmo, entendeu? Então isso afeta muito a cultura, né? Porque se a gente vive em bolhas, não tem a cultura mesmo fica muito fragmentada. Mas eu gostei também quando você falou sobre isso, das bolhas e tudo, porque um dos ganchos, né, que esses designers, né, esses programadores de redes, eles usam, é que eles entendem que nosso cérebro, ele adora padrões. Então eles descobrem qual é o seu padrão, o que você gosta, e aí ele te prende ali. Ele cria sempre as notícias, os assuntos que vão te interessar. E aí, Leonardo, isso me faz pensar no que a gente estudou na economia comportamental, daquela proposta de ver o cérebro, pensar nos nossos comportamentos, como se o cérebro tivesse 2 estilos, o sistema 1, que são nossos comportamentos automatizados, né, que são os padronizados. Você acorda de manhã, você já tem toda uma rotina sem pensar, você vai a lugares enquanto seus amigos têm aqueles assuntos já todos encadeados, né? E o sistema 2,
que é o sistema em que é mais lento, mais reflexivo, que você tem que tomar as decisões, né? Uhum. E o que eu queria propor para você é uma reflexão assim, que a gente está num mundo que, com a pandemia e tudo, em que teve uma aceleração incrível da tecnologia, dos processos, as empresas estão buscando se transformar e inovar cada vez mais. E a gente não para de ouvir e ler sobre soft skills, né? Que a gente tem que desenvolver nossos mecanismos pessoais e internos, as competências internas para lidar com essas mudanças e gerar valor. E essas competências têm a ver com pensamento crítico, né, com curiosidade, resolver problemas, lidar com as frustrações, né, e engajar com assuntos e pessoas diferentes, né. Ao contrário do que as redes fazem, né, tem um embotamento do sistema 1, da parte mais automática. E aí no documentário eles mencionam que os jovens tiram menos carteira de motorista, namoram menos e tomam menos decisões. Então, está desqualificando as pessoas, nos desqualificando, se você não tem esse controle, né? Se você não consegue usar a parte boa, se você cai como uma vítima mesmo. Né? Uma vítima nessa armadilha da roleta aí que você falou, aí você perde, você está perdendo tempo, né? E você está perdendo as chances de você se desenvolver, né? E estar mais apto para esse mundo, né? Para mim, esse é a grande ameaça. Se a gente se coloca assim só como um consumidor que não é assim, um consumidor despreparado das redes. Não, eu estava até buscando aqui no Instagram. Eu fiz um post recente que eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, que é as top 10 skills de 2025 do Fórum World Economic Forum, né? Do Fórum Econômico Mundial. Eu vou ler aqui rapidinho, eles são 10, né? Eu vou traduzir rapidinho, mas só para saber como que quase todas elas têm a ver com decisão, tomada de decisão, inteligência emocional, com tudo isso aí que você falou. Aí eles colocam assim, né? Pensamento analítico e inovação. 2. Aprendizado ativo e aprendizado de estratégias, né? Pensar em estratégias. 3. Resolução de problemas complexos. 4. Pensamento crítico e análise, né? Pensamento analítico. 5. Criatividade, originalidade e iniciativa. 6. Liderança e influência social. Aí a parte até das redes sociais, né? Dos influencers e tudo mais. Mas se você tem influência, acredito que você não pode ficar só na sua bolha, né? Sim, mas eu digo... aí é o desafio, né? No sentido do lado bom, né? Que você pode usar as redes sociais para ter uma influência social maior, e isso é uma skill boa. Então entra no lado bom. Uso da tecnologia, né? Monitoramento e controle, então meio que você saber usar a tecnologia, design de tecnologia e programação. Aí o 9 aqui, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, o que essas pessoas aí que você falou que caem vítimas em bolhas, elas não têm, né? 0. Porque elas se estressam, são ansiosas, elas só pensam, se você não pensa igual a mim, você tá cancelado, né? Que é o cancelamento aí de hoje em dia, que as pessoas cancelam por tudo. Lógico, tem cancelamentos válidos, não tô entrando nesse mérito, só tô falando daquela pessoa que, se você não concorda comigo, ela já te bloqueia, né? Vai totalmente contra. E a última aqui, que eu esqueci o que é reasoning, mas eu acho que é consideração, assim, né? Saber lidar com os problemas e resolver problemas. Basicamente, saber lidar com pessoas. Então, assim, dos 10 skills aqui, a maioria, tirando acho que programação, a parte de mais técnica, a maioria, assim, você saber pensar analiticamente, você saber tomar decisões difíceis, tomar decisões de uma maneira racional, saber lidar com as suas emoções, seus estresses, ser resiliente, ser flexível. O que, se você pegar assim o estereótipo da pessoa que vive numa bolha de rede social, é exatamente o que ela não tem. Né? Que é o que você estava falando. Agora, é mais interessante que você encontrou essas informações,
na palma da mão, no mesmo instante que a gente conversava. Então, tem esse lado bom que a gente não pode negar, né? Não é? Então, a gente tem que ter essa discriminação, de saber discriminar, né, as coisas. Agora você deu um exemplo que eu não tinha percebido, hein? Você vê que é fantástico. Agora, Leonardo, tem uma coisa para te falar que eu descobri lendo um artigo de economia comportamental, que os gregos já se preocupavam com a nossa baixa capacidade ou incapacidade de organizar nossa própria vida e de tomar as decisões em nosso favor. Já se preocupavam com essa questão. E eles colocavam também que a gente tem que gerenciar os nossos recursos limitados. E recursos limitados de tempo, de atenção, tá? De cognição também, né? Então, você vê como que estavam... E lá não tinha internet, né? Imagina agora, sim, né? Então, o ponto-chave que eu acho é a atenção, porque você perde a capacidade de atenção. E a gente sabe que no budismo a gente aprende que minha professora sempre falava que where attention goes, energy flows, né? A tua energia segue a atenção, onde a atenção... Aí eu falava assim, tudo que você coloca atenção cresce. A atenção que nem um fermento, né? Cresce. Então, onde é que está ainda a nossa atenção? Que é esse recurso limitado. Você não consegue prestar atenção em tudo, as 24 horas do dia. Então, a gente tem que usar bem esse orçamento. E o Kahneman fala, né, que nós temos orçamentos limitados de atenção. Que se a gente não gerenciar esse orçamento de atenção, nós vamos falhar. Tá? Nós falhamos. Até por isso que no documentário, a principal dica que eles dão é para você... Eles nem falam pra você sair, né, da rede social. Tem um lá que fala, né, pra você apagar. Tem, no final. Mas tem... A maioria que eles falam é assim, se você não quer sair, quer continuar usando, mas use, mas desligue as notificações, né. A principal dica que eles têm, e acho que é a principal dica que a gente pode dar mesmo nesse assunto, é desligar a notificação, entendeu? De tudo, porque... Mas deixa eu te perguntar, você desligou os seus sinais sonoros? Então, eu deixei algumas coisas porque eu realmente acompanho algumas coisas que eu acho importante ter a notificação, né? Então no YouTube eu tenho a notificação de alguns canais que eu acompanho, que eu gosto de saber quando sai vídeo novo. Até porque eu tô com alguns projetos pessoais no YouTube e tudo mais. Mas, por exemplo, Instagram eu tirei, Facebook eu não tenho, WhatsApp também tirei. Então, assim, eu tirei de um monte de rede social, entendeu? Eu deixei realmente aqui, eu uso, que eu falo, não, isso aqui é legal. E eu vou gerenciando, sabe? Se começa a aparecer uns canais que eu não lembrava que tá ativado, aí aparece o vídeo, eu vou lá e já tiro, né? Falo, não, desse canal eu não quero mais. Então eu vou gerenciando muito bem isso, mas mesmo assim, às vezes a gente cai no e-mail, por exemplo, o e-mail, como às vezes vem coisa do trabalho, coisa importante, eu deixo. Mas às vezes você acaba olhando, porque tem um maldito ícone ali, ele tira a sua atenção. Mas aí, deixa eu só te interromper um pouquinho, que aí a gente já está falando o que a gente pode fazer diferente, e a gente está usando os nudges, né? Que são aqueles empurrõezinhos, que é um empurrãozinho para o bem. Então, ao tirar as notificações, eu tirei todas, e você tirou as que são desnecessárias, você está criando você está empurrando para a atenção. Você vai prestar atenção só quando aparecer ali, no que é realmente importante, né? Exatamente. Então, você teria alguma outra sugestão do que a gente pode fazer diferente, um outro nudge, outro empurrãozinho na direção certa? Olha, tem Não, entendi. Em relação a usar menos ou se controlar, né? Porque a gente tem os gatilhos internos, né? E tem os gatilhos externos. Então, esses sinais sonoros, essas notificações, são gatilhos externos. Então, a gente está neutralizando. É o nudge. O nudge, ele é um conceito bom para te ajudar a mudar de verdade. Eu gosto de pensar assim. Ele é um empurrãozinho que você precisa para você, depois de um tempo usando ele, você internalizar que, puta, é melhor fazer isso mesmo. Né? E aí talvez você nem precise mais depois do nudge. Mas eu acho que o nudge, assim, que você pode pensar, existem aplicativos, agora eu não vou lembrar o nome, mas você pode procurar aplicativo gerenciamento de tempo no celular, alguma coisa assim. Tem aplicativos que mostram quanto tempo você ficou em cada aplicativo. Então, por exemplo, esse aplicativo ele vai contar quanto tempo você assistiu no YouTube, quanto tempo você ficou com o WhatsApp aberto, quanto tempo você ficou com o Instagram aberto, em qual dia da semana. Eu tinha esse aplicativo há um tempo atrás, eu não tenho mais, mas eu esqueci o nome dele. Mas se você procurar aí, você encontra.
Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho aqui. Olha, enquanto você procura, eu vou te dizer, eu adorei que você falou do tempo, porque eu tenho uma sugestão assim bem clássica de o que me empurra no sentido de usar o meu tempo melhor, que é a agenda. Então, usar uma agenda e colocar os seus objetivos para o dia, para a semana ali, e começar pelo mais importante. Então, ter uma agenda organizada, para mim, é um tremendo incentivo, né? E eu estou dizendo isso porque tem pesquisas que dizem que é baixo, assim, na realidade, é baixo o número de pessoas, a pesquisa nos Estados Unidos, que realmente tem uma agenda, que usa uma agenda. Sim, eu estava lendo, tem um e-mail, uma newsletter que eu leio, que é de um empreendedor americano, ele chama Amit Sethi, de origem indiana, né? Ele é indiano, mas acho que é indiano-americano, sei lá. E ele é muito bom, recomendo. Depois você procura o Instagram dele, é só Amit. Só isso. É excelente. Excelentes posts. Ele é muito bom. E aí ele fala disso. Teve um e-mail dele que ele falou disso. Que ele falou assim: se a tarefa não tá na minha agenda, ela não existe. E assim, ele tem espaços na agenda pra tipo, espaços vazios que ele deixa exatamente meio que pra arrumar coisas que ficaram atrasadas. Entendeu? Então, tipo, ele sabe que vai atrasar. Não é uma questão de... ele já entendeu que ele vai atrasar, que algumas coisas não vão dar certo, que tem coisa que vai precisar de mais tempo. Então ele deixa um espaço na agenda. Não é falar sobre planejamento, você sempre ou então é o viés do otimismo, né? Exatamente. Então, como ele já sabe que vai dar errado, ele deixa um espaço na agenda para correr atrás de coisas que não deram pendentes. Certo. Isso. Então e ele fala, se não tá na minha agenda, a tarefa não existe, entendeu? Tipo, ela não passa na minha cabeça. Eu achei o aplicativo. Então você vê que isso tem a ver com o tal do sistema 2 que eu falei antes, que você tem que refletir e ver o que eu quero realmente fazer e o que eu quero ver acontecer, né? Agora, sabe que eu me lembrei hoje, Leonardo? Eu uma vez estava dando um treinamento para um brasileiro e ele falou assim, comentou que ele marcava na agenda, ele computava às vezes que ele corria, alguma coisa assim, e que aquilo funcionava, sabe? Então ele ia vendo o progresso dele. Só que eu comecei a fazer a mesma coisa, seria um nudge, eu vou acompanhando às vezes que eu caminho, às vezes que eu faço exercício e às vezes que eu medito. E eu tenho uma meta para o final do ano. Então, se de manhã eu medito, faço um exercício, caminho, é gol para mim, sabe? Pô, ponto para mim. Então, cria aquele incentivo, sabe? Então, é uma forma de criar um empurrãozinho para mim mesmo, né? Até criar o hábito, né? Depois que criou o hábito, vai embora. E tá na agenda, né? Tá marcado na agenda, como você falou, né? Não, isso aí da agenda é muito bom. O aplicativo que eu tava falando chama App Usage, né? Usage. Então, controle, o subtítulo, né? Controle o uso do celular. Então, você pesquisar controle o uso do celular, App Usage, você vai achar na Play Store. Basicamente, ele vai mostrar quanto tempo você ficou em cada aplicativo. E por que eu tô falando que isso é legal? Porque eu acho que... Não sei nem se é um nudge exatamente isso aqui. Acho que é só um conhecimento... Conhecimento não vai fazer você mudar, né? A gente sabe disso. Mas eu acho que é legal isso aqui porque ele vai dar um choque de realidade. E o choque de realidade, esse sim, eu acho que ele pode fazer você pensar em querer mudar. E aí você usa essa questão da agenda. Porque tem gente que fala, não, eu uso 20 minutos de Instagram por dia. Tá bom. Usa esse aplicativo aqui durante uma semana, você vai ver que você usa... Me engana que eu gosto, né? Aí você vai falar, nossa, eu uso 2 horas por dia. Olha, é como as nutricionistas, você vai na nutricionista, ela fala, escreve tudo que você come. Não, eu não como quase nada. Aí você escreve, eu nunca fiz isso, mas a gente ouve, né? Mas escreve, aí você se dá conta, né? Mas realmente, você tem se dá conta de onde está indo o seu tempo, né? E onde vai o tempo, vai a sua atenção e vai a sua energia também, né? Agora, eu acho que em termos de nudge, assim, você matou a pau aí. A agenda... Tira a notificação, usa uma agenda, define suas prioridades, o que você quer. Porque às vezes também, só pra concluir, às vezes a pessoa quer assistir o YouTube por 2 horas, sabe? Tem dia que eu quero ver mesmo. Eu quero, tipo, tenho 2 horas livres, eu quero ficar vendo vídeo besteira, meme, eu quero, e tudo bem, sabe? Porque eu defini que é isso que eu queria mesmo.
Mas acho que o importante é isso. Você fala, não, eu quero... Você escolher, né? Eu quero fazer isso, entendeu? O problema é quando você para pra pensar e fala, mano, por que eu tô usando a rede social? Por que eu tô mexendo nisso? Eu quero realmente isso? Às vezes não, entendeu? Você tá ali mindless, né? Você tá ali meio que igual um zumbi, assim, sem pensar. Aí eu acho que é perigoso. Mas se você realmente, não, eu quero ficar vendo 3 horas de Netflix, assiste. Agora, eu concordo com você totalmente, que tem horas que você se dá esse tempo livre, né? Esse tempo, assim, de que você dá uma relaxada, até que a gente precisa desse ócio, se você pode considerar, que nem fala o Domênico de Masi, né? Daquele ócio criativo, né? Sim, sim. Que é aí que você precisa desse tempo também. Agora, eu achei interessante, eu queria comentar com você e com o pessoal que vai ouvir, que está ouvindo a gente, sobre o que eles falam no final do documentário sobre estabelecer regras. Então, você também é muito importante falar das crianças, né, dos filhos, né? Então, por exemplo, uma das regras que uma das pessoas entrevistadas coloca na família é que meia hora antes de dormir saem todos os aparelhos eletrônicos do quarto. Eu queria te perguntar se você faz isso. Eu não tenho regra. Uma regra que eu tenho tentado colocar por exemplo, almoçar sem mexer no celular, entendeu? Ou jantar sem mexer no celular. Ou, por exemplo, tem gente que leva o celular pra ouvir música no banho, eu não levo. Né? No banho eu não uso também. Tem gente, eu falo porque eu sei que tem gente que usa, mas eu não uso. Então tem alguns lugares que eu não uso. O que eu tô tentando mudar mais assim, eu acho que é usar menos de manhã logo que acordo, né? Tentar acordar primeiro e depois usar. Acordar assim que eu falo direito, é lógico, né? Eu sei, Levantar, não automaticamente não ir para o celular, né? Isso, mas acho que um dos melhores jeitos de começar, que você falou disso aí, além desse aí antes de dormir, que é uma boa, mas um dos melhores jeitos é em comida, porque tem muita gente que mexe, né, comendo. Então, se você for comer com outra pessoa, não usa o celular. Entendeu? E uma dica que eu dou é pra fazer com outras pessoas, né? Se você estiver comendo com alguém e a pessoa está usando o celular falando com você, eu não falo nada enquanto a pessoa tá mexendo no celular, entendeu? Tipo, isso é uma conversa pessoal, você tá ali sentado presencialmente, né? De frente com a pessoa. Eu tô conversando com você. Aí você começa a mexer no celular. Aí, enquanto eu tô falando, eu paro de falar, entendeu? Eu gosto de fazer isso. É meio constrangedor. Não, mas eu acho interessante. Mas... Acho interessante a gente conversar, porque nós somos de gerações diferentes, você é bem mais jovem do que eu, e isso é legal porque partindo de uma pessoa jovem, né? Eu deixo o telefone celular fora do quarto, bem antes de dormir já fica bem longe, e acho que eu já te contei antes, que eu tenho um amigo que ele é super comunicativo, cheio de amigos, e ele, para se controlar, ele falou para mim que de noite ele coloca o telefone dentro do cofre. O controle. Eu confesso então que de noite eu não tenho muito controle. Geralmente eu deito vendo alguma coisinha no celular. Aí depois eu deito e durmo. Mas eu sempre assisto alguma coisa antes. E eu ouvi gente jovem falando, alguém assim falando também que um casal jovem que também deixa o celular fora do quarto, assim, é regra entre eles, sabe? Então eu acho isso interessante, também fazer isso com as crianças, né? Assim, transmitir, cultivar esse hábito com as crianças. Olha, esse papo aí de criança, acho que daria um outro podcast, porque é muita coisa, né? Mas é um perigo, né? Mas não vamos nem entrar nele porque é muito extenso, mas é um perigo mesmo. Agora eu queria te perguntar uma outra coisa que é mencionada no documentário e que eu nunca ouvi ninguém falar e que eu já queria saber se você acha que é uma boa ideia. Eles dizem que, em vez de usar o Google, por exemplo, para procurar informações, eles sugerem um Quant, Q-W-A-N-T. Quant. Você conhece? Acho que eles falaram que... Eu já ouvi falar, mas eu não... Eles não armazenam as suas informações, o seu histórico. Eu já ouvi falar, mas eu não cheguei a usar. Mas você usaria? Então, não sei, eu gosto do Google Chrome, sabe? Eu tenho uma visão, assim, muito libertária, né, da vida, de modo geral. Então, assim, eu acho que os indivíduos que se responsabilizem mais pelos seus atos, entendeu? Mais do que essa visão mais
de pessoal assim que acha que o governo tem que controlar e tem que gerenciar, né? Apesar de talvez a minha visão vai até um pouco contra com a economia comportamental, né? Porque é esse paternalismo libertário, né? Eu acho que eu sou mais libertário mesmo, assim. Cada um, se a pessoa tirando, exceto o caso aí, como eu falei, de criança, adolescente, porque tá em formação, né? O cérebro é realmente tá desenvolvimento, né? Então a criança não vai conseguir mesmo tomar a decisão por ela, né? Se responsabilizar pelos atos dela, não adianta. Então essa daí a gente realmente tem que rever, né? O que dá pra ir urgente. Agora, quanto assim, tô falando eu, né? Eu não me importo, entendeu? Do Google ter minhas informações pra me mostrar um anúncio personalizado. Até porque eu gosto, na verdade. Eu acho. Às vezes vem uns anúncios muito bons, assim, sabe? Vem umas indicações de umas coisas assim muito boas. Eu falo, nossa, isso aqui é muito da hora. Tipo, e o algoritmo que encontrou, entendeu? Você fica até falando, mano, que algoritmo doido. E uma coisa que eu falei pros meus amigos quando eu vi o filme, que tem a ver com isso, é que assim, eu compraria muito um relatório do Google, que eu uso mais o YouTube, né? Eu não uso tanto o Facebook. Eu até uso, mas eu compraria também do Facebook. Mas eu não sei você, eu vou perguntar pra você se você compraria. Mas eu compraria muito um relatório deles sobre eu, entendeu? O que eles sabem de mim, assim, no sentido de previsões, entendeu? Tipo, ó, você tem a tendência a comprar isso, você tem a tendência a gostar disso, tipo... mas é porque você gosta de marketing, você gosta disso, né? Sim, mas eu compraria muito. Vocês falam assim, não, a gente vende as nossas previsões do nosso algoritmo e tudo que a gente já sabe, tudo que a gente pensa como que você é, né? O que você gosta, o que você não gosta, todo esse modelo que a gente tem da sua pessoa, a gente vende pra você num relatório, tipo, de quase um teste de personalidade. Só que o algoritmo te falando, ó, pelo que você tá pesquisando, as coisas que você vê, se você é uma pessoa assim, você gosta disso, não gosta disso, a gente acha que você vai, daqui a alguns anos, vai ser assim assado, você tem essa tendência a consumir isso, a fazer isso, assim. E aí você pode tem problema com. Você tem problemas nessas áreas. Puta, ia ser muito louco. Eu compraria. Olha, é incrível como é que você levou a gente nessa conversa para uma área que eu não esperava, assim, realmente muito interessante. Agora, é bacana desse papo, a gente se complementa, porque eu, ao contrário, eu abri aqui esse Quant e o tagline deles diz o seguinte, que é o motor de busca que respeita a sua privacidade. E para mim, a privacidade, assim, é um bem maior, né? Então... Não, eu acho importante. Eu não sou igual aquelas pessoas que, tô nem aí. Eu acho importante, mas assim, eu topo divulgar pro Google, mas eu precisaria ter uma contramão de que só eles não vão divulgar pro resto, entendeu? A minha preocupação é essa. Mas se eu topo dividir com uma empresa ou outra empresa, se eles realmente manterem os dados seguros, a gente já divide com o governo, né? O governo sabe da gente, tem um monte de coisa. Então, assim, privacidade 100%, você nunca vai ser um anônimo. Mas é como eu te falei do documentário, né? Você vai, exerce o seu... a sua vontade até onde você pode, com os mecanismos que estão nas nossas mãos, né? Então, me pareceu interessante, né? E eu não sei como é que esse Quant, então, existe, como é que eles ganham dinheiro, se eles estão respeitando a minha privacidade, né? Isso aí eu não pesquisei, não sei também. Depois, se você descobrir, você me conta. Mas, Leonardo, será que a gente pode passar para o Minuto de Ouro? Vamos sim, vamos encerrar. Minuto de Ouro é basicamente, a gente vai resumir... acho que o principal, o principal insight, o que a gente mais gostou, o que a gente vai levar de resumo da conversa. Acho que é basicamente isso. Pode começar você, Denise. Olha, o que eu gostei muito é quando você falou daquela catraca, que não tem volta. Então, eu acho que nós temos que nos tornar mais fortes e mais informados para lidar com aproveitar o bom que as redes sociais trazem, as redes e as outras formas desse mindset digital, aproveitar o de melhor que esse mindset digital, essa realidade digital expõe pra gente, oferece para a gente, e saber como contornar o que cada um pode considerar uma ameaça. Então a gente não pode ser passivo. Para mim é isso. Legal. Concordo.
Acho que é isso aí mesmo. E a parte do que você falou, que me chama a atenção é o despreparo que a rede social pode causar na carreira, né, da pessoa. Isso aí, putz, eu não tinha me antenado nisso aí não. Isso, mas né? foi interessante. Que você Bacana você falar isso. Que você falou que a pessoa acaba se tornando muito ansiosa, né, muito fechada numa bolha, não consegue lidar com a opinião diferente dela, e isso, se você pegar e cruzar com as habilidades necessárias para o futuro, é exatamente o oposto, né, que eu até trouxe lá no Instagram. Então, as redes sociais pode ter um efeito negativo de atrapalhar a nova geração a se dar bem no mercado de trabalho, e vai saber o que vai ser esse mercado de trabalho daqui 10, 15, 20 anos. Não sei. Mas eu acho que não é só a geração jovem, são todas as gerações, porque está todo mundo nessa... Não, sim, eu digo assim, a molecada que nasceu com rede social, entendeu? Mas eu acho que já afeta, maior. Já afeta. E acho que nem 15, 20 anos, eu acho que é assim, bem curto prazo mesmo, porque você deixa de se arriscar, de encontrar... Um exemplo, isso já é mais do momento de ouro, né? Minuto de ouro, mas um dos exemplos que eu li me preparando para essa nossa conversa é que quando a gente se depara, por exemplo, na nossa agenda, né, com uma atividade que não é muito clara e que é muito trabalhosa, a gente tem a tendência a buscar voltar para aquele sistema 1 automático, padrão, e buscar um alívio. Deixa eu ver o que tem aqui, e a gente se distrai. A gente não encara, e a gente tem que ficar mais resiliente, como foi uma dos skills, né, que você leu lá. A gente tem que ter essa resiliência e a gente tem que ser forte por dentro. É isso aí. E a parte também que você falou da atenção, né, de como que as redes sociais tiram nossa atenção, né, e eu acho que eu sou muito culpado nisso aí. É uma coisa que eu preciso rever com mais profundidade e seriedade. Mas gostei bastante dessas coisas que você falou, principalmente a parte do mercado de trabalho. Foi um insight assim, putz, interessante. Agora eu vou ter que pensar um pouco mais, vou refletir. A gente faz outro papo. Mas legal, gostei. Acho que foi um papo bem legal. Acho que é um dos melhores que a gente teve aí. Não tivemos muitos, né? Começando, mas esse foi bom. Esse é o quarto. Esse é o quarto. Mas é isso aí. Você tem algum recado final? Não, eu quero agradecer, Leonardo, porque da nossa turma, né, de MBA, né, nós pegamos essa bandeira da área comportamental e através dessas conversas que a gente mantém na Ponte Aérea Rio-São Paulo, a gente vai mantendo vivo, né, os nossos aprendizados, né? Isso é importante, né? E trazendo com os temas. Né? Senão vamos continuar conversando assim. Isso. Tempos em tempos é bom. De repente trazer alguns colegas aí no próximo papo, né? Para enriquecer. E qualquer sugestão que vocês tiverem aí de assunto, pode deixar nos comentários. A gente está no YouTube, né? Mas também posto no Spotify, essas coisas tudo de podcast. Mas tem o canal no YouTube, Papo Comportamental. Se não se inscreva lá também. E também no meu site, que é riototalbrasil.com.br, né? Isso. E também você pode encontrar no Instagram, Rio Total Consultoria. Isso, Rio Total Consultoria. O meu é @LeonardoRochaBR. Obrigada, Leonardo. Mas por hoje é isso. Valeu, pessoal. Valeu, Denise. A gente Obrigada. vai ver no próximo papo. Um abraço. Tchau a todos.